Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Muito bom poder estar aqui nesta manhã, reunidos, ainda que não fisicamente, presencialmente no templo, mas estamos reunidos em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, poder adorar, exaltar o nome de Deus como família, como corpo de Cristo. E eu quero, antes de mais nada, orar agradecendo a Deus por poder estarmos aqui, adorando a Ele, exaltando ao nome dEle, porque Ele é o único digno de ser louvado. Vamos orar então? Feche seus olhos aí na sua casa. Você possa colocar seu coração na presença do Senhor. Querido Deus, que maravilha, que dia lindo, que bom, Pai, poder saber, ter a certeza de que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo é o Teu Filho. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor tem cuidado de nós e temos experimentado o Teu cuidado, a Tua proteção, dia após dia. Pai, nessa manhã queremos adorar a Deus, queremos cultuar ao Senhor, queremos louvar ao Teu nome e também ouvir da Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto e que possamos estar dispostos a sermos transformados pela Tua palavra. Então, Espírito Santo, fale ao nosso coração por meio da pregação, Deus. E que assim possamos, ó Pai, sermos moldados segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua palavra. Agradeço a Deus por cada irmão que está aí em sua casa, assistindo, acompanhando, mas não assistindo meramente uma live, mas cultuando a Deus. Que o Senhor nos faça reverentes, possamos ter temor, porque estamos na presença do Senhor. E queremos, ó Pai, te adorar. Abençoa-nos, Deus, mais uma vez. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Antes de cantarmos, queria ler um trecho da Palavra de Deus, que nós vamos cantar também agora. É um salmo. Salmo 117. Olha só o que diz a palavra de Deus, Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! E é isso que nós vamos declarar agora, cantando, louvando a Deus. Louvai ao Senhor, que você possa cantar a Deus, louvar a Deus aí também na sua casa. Louvai ao Senhor, vós todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor, vós todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque muito grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Louvai ao Senhor, vós todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor, vós todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque muito grande é sua misericórdia para conosco,
e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, 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 porque muito grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Mais um trecho da palavra de Deus, Salmo 46. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, esse texto, Deus me fez lembrar dele, porque muitas vezes, a gente está focado naquilo que a gente não tem. Muitas vezes a gente olha para aquilo que está faltando. Muitas vezes a gente olha para aquilo que nós não temos. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aí na sua casa. Eu não sei o que você está passando. E eu também não estou passando por um momento fácil. Mas eu quero dizer, não pense naquilo que você talvez não tenha. Foque naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Foi isso que eu aprendi essa semana. Em vez de ficar olhando para aquilo que eu não tenho, para aquilo para as aflições e dificuldades, eu aprendi a olhar para o Senhor. E a palavra diz aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É isso que nós temos. É esse Deus que cuida, que protege, que sustenta e que provê. É o nosso Deus. E é nele que nós temos que focar, é nele que nós temos que direcionar toda a nossa atenção. É ele que nós temos que buscar nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. Então, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando aí esse culto, olhe para o Senhor, mantenha os olhos focados em Deus, foque naquilo que você tem. E aquilo que você tem é muito maior que qualquer problema. Você tem Deus, nosso refúgio e fortaleza. Amém? Vamos louvar o nosso Deus? Tu és a rocha e o meu refúgio, tu és a força em meu ser, minha inspiração, minha esperança, glórias a ti cantarei. Tu és a rocha e o meu refúgio, tu és a força em meu ser, minha
inspiração, minha esperança, glórias a ti cantarei. Eu creio em ti, teu fiel amor por mim. Ajuda-me nas aflições, em ti seguro estarei. Tu és a rocha e o meu refúgio, tu és a força em meu ser. Minha inspiração, minha esperança, glórias a ti cantarei. Sim, eu creio em ti, teu fiel amor por mim. Ajuda-me nas aflições, em ti seguro estarei. Tu és a rocha e o meu refúgio, tu és a força em meu ser. Minha inspiração, minha esperança, glórias a ti cantarei. Glórias a ti cantarei. Glórias a ti cantarei. Amém. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se você olhar para o Senhor e buscar o Senhor, sei que muitos estão trabalhando em casa, muitos nesse tempo que estamos vivendo ainda estão em casa na pandemia. Busque a Deus, medite na palavra, ore ao Senhor. Se tem uma coisa também que eu tenho aprendido, meus irmãos, é deixar um pouco de ser religioso, sabe? Deixar um pouco de fazer aquelas orações ritualísticas. Às vezes a gente enche a nossa oração de palavra bonita, mas o que está dentro do nosso coração não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando para Deus. Às vezes nós queremos manter uma aparência diante do Senhor, e não é isso que Deus quer. Lembro da oração de Davi: sonda-me, ó Deus. É você chegar diante do Senhor e abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus. Ser sincero com o Senhor. Falar daquilo que está no seu coração. Deus nos chamou para ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu muitas vezes me peguei orando, aquela oração de almoço. Deus, obrigado por tudo, agradeço pelo almoço. Mas meu coração às vezes estava longe, não queria agradecer. Abra o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua súplica diante de Deus. E eu tenho certeza, não porque eu sou bom, mas porque a palavra me dá essa certeza, de que a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, que é onde o nosso coração e a nossa mente devem estar. Mais uma vez, foque naquilo que você tem, a presença de Deus. Você tem Jesus Cristo. Vamos cantar esta paz que eu sinto em minha alma. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não olho circunstâncias, não, olho seu amor.
Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Alegre estou. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Querido Deus, irmãos têm compartilhado as suas aflições, as suas lutas, as suas tribulações. E ser igreja é isso, Pai. É compartilhar e partilhar das alegrias, das tristezas uns dos outros. É se alegrar no momento de alegria e chorar no momento de angústia. Mas também, Deus, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de estar na Tua presença. É tempo de orar a Deus. Nós vemos em muitas histórias da palavra pessoas que passaram por dificuldades. E o que elas fizeram nesse momento? Elas buscaram ao Senhor. Nós temos o exemplo de Ana, que orou a Deus. Daniel, na cova dos leões, orou ao Senhor. Jesus, no momento mais angustiante de sua vida, buscou a Deus, revelou aquilo que estava em seu coração. Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Mas ainda no momento de maior angústia em que Jesus passou, ele priorizou a vontade de Deus. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Voluntariamente ele fez. Possamos buscar ao Senhor nestes momentos de angústia, de tristeza, e também nos momentos de alegria. Buscar a Tua presença. E olhar não para aquilo que nós não temos, mas olhar para aquilo que temos, que é a presença de Deus, o Seu Filho Jesus e o Seu Santo Espírito. Em nome do Pai que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe. Antes de ouvirmos a palavra, eu queria orar mais uma vez e orar para aqueles irmãos que têm partilhado dos momentos difíceis que estão passando. Lembro aqui, família do Alderi, louvamos a Deus porque agora Ele está cuidando de seus pais, mas ainda precisamos orar. Família do Cleverson, Silene, queridos irmãos em Cristo, também a família do Luiz que está se recuperando, Dona Irene. Temos vários motivos de oração, várias pessoas que foram assoladas por esse vírus, estão passando por isso, outras estão se recuperando. Precisamos orar, precisamos clamar a Deus. Irmãos que estão passando por um momento de desemprego, de dificuldade, temos que clamar ao Senhor. Como igreja agora, eu queria orar por você, orar pela sua vida. Você também possa estar orando por aqueles motivos que pessoas têm compartilhado com você também. Você possa estar nesse momento orando ao Senhor. Querido Deus, nós sabemos que o Senhor ouve a oração do justo. Isso é um aspecto da Tua graça e do Teu amor. O Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Queremos nesse momento, Pai, estar colocando, Deus, a vida da Dona Irene. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja com ela nesse momento. Ela é serva do Senhor, tanto tempo, tem caminhado contigo. Que o Senhor faça a sua vontade, cumpra com o Teu querer na vida dela. Peço que o Senhor esteja com seus familiares, Rosângela, com todos ali a família, consolando e confortando os seus corações. Em nome de Jesus. Clamamos a Deus também pela família do Alderi. Que correria esse servo de Deus teve essa semana.
Pedimos ao Pai que o Senhor esteja dando forças a ele, agora está cuidando dos seus pais. Esteja com ele, ó Deus, nesse momento. Agradecemos, ó Deus, porque ele tem percebido a tua mão em tudo, tem buscado a tua presença. Agradeço à igreja que tem orado, aos irmãos, a todos nós que temos clamado a Deus por essa situação. E obrigado que o Senhor tem cuidado dessa família. Continua, ó Deus, cuidando, protegendo, sustentando em nome de Jesus. Sê com a Simone, com as meninas que ficaram aqui, que em nome de Jesus o Senhor possa estar cuidando delas também nesse tempo, que elas possam estar buscando ao Senhor, confiando em Ti nesse tempo também. Lembramos aqui, ó Deus, do Cleverson, da Silene, que estão se recuperando, a família do Luiz, o Mateus, a Simone. Deus, dê uma boa recuperação a cada um deles, que eles possam também estar sendo responsáveis e buscando a Deus nesse momento, como família, buscando a Tua presença, orando, cantando, louvando, meditando na Tua palavra, se fortalecendo com a força do Senhor. Que o Seu Santo Espírito esteja com cada um. E oro por tantos irmãos que estão passando por dificuldade, muitos irmãos que têm as suas empresas, estão passando por lutas tremendas, mas mais uma vez, eu quero compartilhar aquilo que eu aprendi essa semana, que eu não olhe para aquilo que eu não tenho, mas que eu posso olhar para aquilo que eu tenho, que é um Deus soberano, que está cuidando e que pode fazer um milagre na vida de cada um. É nisso que nós temos que focar, na presença de Deus, no cuidado de Deus, nesse Deus que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Que esses irmãos possam estar olhando para o Senhor agora nesse momento. E agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem cuidado, até que o Senhor tem protegido. E te louvamos, porque nenhum sofrimento que nós passamos aqui na terra se compara à glória que nos espera quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Isso deve confortar o nosso coração e nos encher de alegria. A vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento da palavra, que você possa estar aí com a sua Bíblia aberta, já no livro que nós estamos estudando, e que o Espírito Santo fale ao seu coração, amém? Então vamos ter um momento da pregação agora. Deus te abençoe. Perdão. É um assunto difícil. Tem tantas coisas que a gente fez com a nossa própria vida. Sabemos das decisões ruins que já fizemos e que sentimos vergonha e precisamos de perdão. E também tem o que as outras pessoas fizeram com a gente, que nos sentimos no direito de não perdoar. Eu ouvi dizer que a falta de perdão é como tentar beber veneno querendo machucar a outra pessoa. Não faz sentido nenhum. Isso destrói a gente e causa mais prejuízo ao longo do tempo. Deus tem um plano para lidar com nosso rancor e isso é encontrado em Jesus. Jesus veio e viveu uma vida perfeita. Ele morreu na cruz por nós e uma das coisas pelo qual ele morreu é para que a gente consiga perdoar. Enquanto ele estava lá na cruz, mesmo não tendo feito nada para estar lá, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele tem o poder de te libertar e te perdoar também. Se permita ser transformado. Assim você vai descobrir o perdão que pode te ajudar a dar os primeiros passos, seja com a falta de perdão que você está lidando, para você encontrar liberdade para si mesmo, ou ser capaz de encontrar o perdão que todos nós precisamos. Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, ao vivo, coloridos, para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Uma manhã muito gostosa, bom estarmos juntos. Vivemos dias muito especiais, eu acho, que talvez possamos contar às outras gerações, ou talvez não, o que aconteceu durante esses dias.
Nessa manhã vamos continuar nossa reflexão na primeira carta de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 22. Nós temos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, ouvindo muitas coisas. Você já ouviu, principalmente você que usa celular? Dá um celular aqui. Você tem esse aparelhinho, né? Ele é quase uma extensão do seu corpo já, né? Eu vejo uns pessoais até indo para o banheiro com ele assim, não consegue largar. E quem usa esse aparelhozinho aqui, esse instrumento, já ouviu uma expressão muito comum em nossos dias. É chamado fake news. Já ouviu essa expressão? É uma expressão bonita, tecnológica, digital, dos nossos tempos. Mas na verdade ela é uma expressão bonita para uma palavra muito antiga, chamada mentira. Isso foi uma fake news. Não, foi uma mentira. E muitas pessoas, cristãos, estão crendo em fake news. Estão replicando fake news. Teorias da conspiração. Existem as centenas. Isso por si só mostra que provavelmente todas elas são mentira. Porque se contradizem entre si. Aquele povo que se diz povo da verdade, que possui a mente de Cristo, que se diz o povo da verdade, que crê na verdade. E nisso está uma realidade muito pior do que a pandemia que ora desgraça não somente o nosso país, mas em todo o mundo. Até no meio da selva, nos rincões mais difíceis de se chegar. Muito pior. E o Senhor Jesus já nos alertava sobre isso. Olha, vede que não sejam enganados. Vede que ninguém engane vocês. E João, Paulo já nos falavam e nos alertavam sobre isso. Esse espírito do erro, do engano já está atuando no meio de vocês e entre vocês. E esses danos não são apenas materiais e físicos, são muito piores. Você já deve estar com a sua Bíblia aberta. Vamos ler o texto. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Nossos próximos encontros vão tratar e queria chamar a sua atenção, como João, Pedro, Paulo chamam a nossa atenção para aquilo que eles estão nos ensinando e propondo. E vamos nos deter um pouco sobre isso aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Essa realidade já acontecia lá no passado, lá atrás. E ela está muito presente em nossos dias. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E nós vamos ver então essa relação da mentira, daqueles que negavam que Jesus é o Cristo,
esse espírito do anticristo que nega o Pai e o Filho. E ver essa relação entre, porque elas são coisas distintas, embora relacionadas, e sempre são mencionadas juntas. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Desde o início da sua carta, João vem destacando várias mentiras, e assim é durante toda a sua carta. Essa confrontação entre verdade e mentira. E você, desde o início ali, a gente pôde contemplar, nos primeiros versículos, as alegações e que João demonstrou serem verdadeiramente mentirosas, que estavam sendo disseminadas por pessoas que estavam no meio da igreja, que saíram da igreja, como vimos no estudo anterior, e disseminavam essas mentiras. Afirmações mentirosas e enganosas. E o anticristo é um mentiroso por natureza. Divulga e ensina coisas perniciosas. E por que é mais trágico do que a própria pandemia, uma guerra, uma tragédia? Porque tem a ver com a eternidade. É algo que transcende a nossa própria existência. E o anticristo é um mentiroso por excelência e por natureza. E é aterrador ver como cristãos que amam a verdade muitas vezes têm se deixado enganar por fake news, por artigos enganosos. E o ensino do anticristo é cheio de erros e falsidades que levam ao engano e que finalmente leva à perdição. E nisso está a gravidade, a seriedade que João está tratando desse assunto aqui. Quão central e fundamental é para a fé e para a eternidade. Porque João mesmo disse, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você percebe a seriedade da negação de que Jesus é o Cristo? Porque crer nesta verdade é essencial e fundamental para ser nascido de Deus. E é sobre isso que nós vamos observar. Hoje, eu não sei até onde a gente vai poder caminhar. Mas por que João está fazendo isso? A existência de Jesus, ela sempre foi questionada. Naqueles dias no passado, já se duvidava de que ele realmente tivesse existido. Havia no mundo greco-romano da época ensinos que contrariavam aquilo que o cristianismo, aquilo que Jesus e todo o Novo Testamento nos ensina. Havia a ideia, a pressuposição de que Jesus não era quem diz que ele realmente era. Por isso você vai observar ao longo de todo o Novo Testamento expressões como a que João ensinava, ao que temos visto e ouvido, o que nossas mãos apalparam, o verbo se fez carne. Ou Lucas, quando fala do relato de Tomé, toque aqui porque um espírito não tem carne e osso. Paulo, numa das expressões, diz assim, nele habita corporalmente toda a plenitude. Cristo morreu e foi sepultado. Ora, se alguém morreu e foi sepultado é porque era um corpo de uma pessoa. Hebreus diz assim, corpo me formaste, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então observe ao longo de
todo o Novo Testamento há expressões muito claras e ênfases, onde eles estão declarando e mostrando porque havia, principalmente no mundo greco-romano, onde o evangelho estava penetrando, este conceito filosófico, mas que permeava a sociedade, as culturas como um todo. Havia já então esses princípios que mostravam essa distinção entre a espiritualidade e a coisa terrena, entre o corpo e o espírito. E daí então vemos esses autores do Novo Testamento mostrando a realidade, a objetividade, a concretude da existência do Senhor Jesus. E como essas filosofias atacavam frontalmente o Evangelho e os seus fundamentos, o coração da fé. Se Jesus não foi uma pessoa, que apenas um espírito elevado, e tudo o que ele falava, quem ele realmente é, ele não encarnou, então não sangrou, o seu sacrifício foi inútil, a sua morte foi inútil, a ressurreição não existe, Paulo já nos ensinava. 1 Coríntios 15, a nossa fé seria a mais estúpida e desproposital, e seríamos os mais miseráveis dos homens. Então esse negacionismo, palavra muito atual nos nossos meios, nos nossos dias, havia naqueles dias um negacionismo feito pelo anticristo, negar que Jesus é o Cristo. Então esses anticristos, esses falsos profetas, faziam isso e repetiam e repetiam. Há uma mentira que voga no meio da sociedade que diz, uma mentira repetida 1000 vezes vai ser verdade, vai parecer verdade. Não! Uma mentira sempre vai ser mentira, mesmo que você a repita 1 milhão de vezes. E vemos isso escancaradamente diante dos nossos olhos, pessoas repetindo mentiras todos os dias. E muitas pessoas crendo nelas. E assim fazia o anticristo. Eles disseminavam essas mentiras, esse engano. E Jesus já alertava, olha, virão muitos falsos profetas, falsos mestres, e enganarão, e se possível até os eleitos e escolhidos. E esse ensino era algo muito sério, porque não afetava somente a existência do momento, da vida, mas daquilo que vem depois da própria eternidade. Algo muito sério. Queria começar sobre essa questão de que Jesus é o Cristo. Qual é a implicação, qual é a importância, a relevância, as consequências, as bases, por que isso é tão importante? E vamos nos deter sobre isso. Aquilo que era negado por esses anticristos, esses falsos mestres, que Jesus é o Cristo. E vamos observar, queria convidar você, rapidamente, a gente não vai se deter muito, mas existem fontes não bíblicas que falam sobre a historicidade de Jesus. E aí você pode ver na telinha, historiadores, alguns deles são bem conhecidos, outros nem tanto, mas existem, né? Cornélio Tácito, Luciano de Samosata, era um satírico, né? Ele zombava dos cristãos, da crucificação, né? Ele dizia que uma nova seita que negava os deuses gregos. E é verdade, no princípio, os cristãos eram chamados de ateus, porque eles não criam nas divindades de Roma ou da Grécia. Eles eram chamados de ateus, eram acusados de aceita. Né? E ele dizia, né, adorar o sufista
crucificado e seguir as suas leis. Flávio Joséfo talvez seja um dos mais famosos, era um historiador judeu, no ano 66. Observe então, poucos anos depois dos fatos terem acontecido, observe o que ele escreveu. Por esta época Jesus surgiu, um homem sábio, se é que é correto chamá-lo de homem, pois operava obras maravilhosas e era um mestre que fazia as pessoas receberem a verdade com prazer. Ele era o Cristo, e quando Pilatos, por sugestão dos principais líderes dentre nós, condenou-o à cruz, tornou-lhes aparecer vivo ao terceiro dia, tal como os profetas de Deus haviam predito. É muito interessante ler a história, a biografia desse historiador, muito interessante o que ele conta. Suetônio, um historiador romano, né, oficial da corte de Adriano, como os judeus por instigação de Crestus. Então essa era uma maneira que eles se dirigiam a Cristo, né, a pessoa de Jesus. E toda a confusão que aqueles cristãos estavam trazendo ali no meio de Roma. Plínio II, um governador da Bitínia, né, ele escreve ao imperador Trajano sobre como tratar. Ele estava matando muita gente, ele já não sabia mais o que fazer. Tinha bastante coisa para falar sobre ele aqui, mas o nosso tempo é curto, né? Mas uma coisa que ele diz assim, eu quero fazer que eles amaldiçoem o Cristo, mas eu não consigo obrigar o cristão verdadeiro a fazer isso. Eles morrem declarando, e eu já não sei mais o que fazer. Ele está matando cristãos, homens, mulheres, crianças e assim por diante. Outro historiador é Talo, né, um historiador samaritano, talvez um dos mais antigos, do ano 52, foi um dos primeiros a mencionar. Flegão, um historiador do primeiro século, também fala sobre isso. A carta de Mar Bar Serapião, é interessante que ele está escrevendo ao filho dele, esses documentos estão no Museu Britânico, e ele diz assim, e isso foi muito interessante quando eu li, me chamou a atenção. Foi logo após esse acontecimento que o reino dos judeus foi aniquilado, né, a morte de Cristo. Mas Sócrates não está morto, ele sobrevive nos ensinos de Platão. Pitágoras não está morto, ele sobrevive na estátua de Hera. Observe que ele vai relacionar aquilo que aconteceu com Jesus com personagens, com homens históricos da sua época. Nem o sábio rei está morto, ele sobrevive nos ensinos que deixou. Então é um homem escrevendo ao seu filho. Justino Mártir, falando sobre isso aí, escreve ao imperador Antônio Pio, né, falando, olha, se você quer ver isso, olhe nas correspondências de Pôncio Pilato, está tudo no arquivo de vocês. Os Talmudes judeus, e é interessante lá que eles zombavam, é interessante que eles não negam o fato da existência de Jesus, mas isso é muito comum, você dar títulos, eles chamavam de Jesus de Ben Pandera. Essa era uma expressão que significava mais ou menos nascido de uma virgem, né, o filho de uma virgem. Então o que acontece? Olhando essas menções de historiadores não cristãos, e alguns deles até anticristãos, o que nós podemos observar? Reunindo essas referências, pelo menos 10 referências não cristãs, você vai observar aí que há fatos, pelo menos 12 fatos congruentes, em concordâncias com... Veja que nós estamos deixando de lado todos os documentos do Novo Testamento. São fontes não cristãs. O que nós podemos aprender dessas fontes? Que nos primeiros anos, nas primeiras décadas, né, há mais menções sobre a pessoa de Jesus, de historiadores não cristãos, do que de Tibério César, contemporâneo de Jesus, imperador romano. Existe uma menção a mais do que a Tibério César. Se contar ainda as fontes documentais do Novo Testamento,
isso aumenta muito mais. Então, aprendemos então que esses fatos mostram que a narrativa do Novo Testamento está em grande acordo até com essas fontes não cristãs. Por isso, à luz dessas evidências não cristãs, a teoria de que Jesus não existiu é injustificável. Nenhum historiador sério ainda acredita nessas coisas. Jesus foi uma pessoa histórica, verdadeira. Ele andou entre nós. E isso fazia parte desse negacionismo dos anticristos, esses ensinos. A próxima lá. O que acontece então? Os evangelhos vão nos oferecer uma série de autodescrições explícitas, usadas por Jesus de como ele via a si mesmo. No meio do povo de Israel havia essa esperança da vinda do Messias. Essa palavra significa o ungido. E em grego, Cristo. Cristo, Messias, que significa o ungido. A palavra ungido não se refere necessariamente a um ritual em si, ainda que eles existiam, sempre existiram no meio do povo de Israel, reis, profetas, sacerdotes eram ungidos, havia todo um cerimonial. Mas a ideia aqui, ela traz a ideia de alguém que é escolhido. Isaías, por exemplo, diz mesmo, Deus diz, por exemplo, acerca de Ciro, um imperador, diz: Ciro é meu ungido, meu escolhido, ele tinha uma missão. A palavra ungido, ela descreve mais essa missão, a capacitação e o preparo de um propósito, de algo que ele tem para fazer. Ele é escolhido para essa tarefa, para essa missão. Então a palavra Messias, Cristo, tem esse sentido. E havia, no século que antecedeu, essa expectativa se desenvolveu da vinda do Messias, do Cristo. E durante esse tempo acabaram se difundindo ideias que correspondiam ao que o Novo Testamento falava, mas também ideias que não eram verdadeiras. Nós vamos ver isso mais para frente. Era importante o conceito messiânico naqueles dias, talvez um dos mais importantes é de que ele seria descendente do rei Davi e que ele iria governar sobre os reis e as nações. Então a noção popular que existia naqueles dias no meio do povo de Israel é que ele seria um libertador político, guerreiro, mas eles não entendiam que ele viesse de uma maneira tão humilde, num canto obscuro de Israel, lá do interior da Galileia, chamada no Novo Testamento, né, Galileia dos gentios, um lugar distante. Eles não aceitavam isso, e quando ele falava que iria morrer, então, porque havia um conhecimento, algumas crendices no meio do povo de Israel a respeito do Messias, como existe em nossos dias. Crendices que existem no meio do povo evangélico e ao redor do mundo, sobre o fim das coisas, sobre Jesus. Isso existiu ao longo de toda a história. E naqueles dias não era diferente. Mas havia outras expectativas messiânicas também. Essa do libertador político talvez era uma das mais fortes e dominantes. Os próprios discípulos de Jesus: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? E você vê isso transpirando na vida dos judeus, principalmente debaixo do jugo de Roma na qual eles estavam vivendo. Então haviam esses conceitos. Haviam, por exemplo, a expectativa messiânica dos sacerdotes, dos fariseus também. Então existiam muitas coisas naqueles dias. Mais do que guerreiro, também havia a expectativa que ele seria o pastor espiritual de Israel. Essa expressão, Jesus Cristo, ela acabou sendo tão associada ao nome de Jesus, tão fortemente,
que isso acaba sendo incorporado, e o Novo Testamento vai expressar isso muitas vezes. Jesus Cristo acabou se tornando parte do nome dele, quase um sobrenome, um título. E muitas vezes nós perdemos a ideia e usamos normalmente e perdemos o conceito do que é o Cristo. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, e usamos isso e está certo. Mas precisamos compreender e entender o que subjaz por detrás dessa expressão, o Cristo. Isso é muito importante e o Novo Testamento deixa para a gente isso muito claro. Mas acabou se incorporando ao nome de Jesus. Isso acontece nos nossos dias. Quando eu estudei no seminário, havia um irmão, todo mundo chamava ele de Fritz. E ele tinha jeito de Fritz. E todo mundo o conhecia como Fritz. E aquele nome se tornou tão comum que ninguém mais conhecia o verdadeiro nome dele. Você sabe, o Evaldo está por aí? Ninguém conhecia o Evaldo, mas o Evaldo era o Fritz. Isso acontece em nossos dias também, onde você usa um nome ou até um apelido e todo mundo acaba esquecendo o seu verdadeiro nome. Isso acaba sendo incorporado também ao nome de Jesus Cristo. O Salvador é o significado de Jesus, Josué, Joshua, né? Machia, Messias, Cristo. O Salvador escolhido, o Salvador enviado, o Salvador que veio com essa missão de ser o Salvador. Então, esse nome se torna tão forte, e ele acaba descrevendo os primeiros cristãos, demonstrando quão central era essa crença, que Jesus era o Cristo prometido. E nós vamos ver como é que isso acontece. O que Jesus alegava? Puxa vida, o trono de Davi, e o Cristo seria o descendente de Davi, não foi restabelecido, ele acaba sendo crucificado. Vamos ver então algumas evidências que o Novo Testamento nos mostram, que comprovam, que dão base e sustentação. Veja, o anticristo negava. Ele é um mentiroso por natureza. A verdade, então, ela tem que ser estabelecida em cima de fatos e provas. Pessoas estão dizendo, está acontecendo assim, mas onde estão as provas? E a pessoa não mostra as provas. E as alegações, às vezes, são tidas por verdades, mas não tem sustentação nas provas, nos fatos. E o cristianismo, a fé cristã, ela não tem medo das provas e dos fatos. Ela é sustentada, porque é verdadeira. Não somente porque Jesus disse que é verdade, mas porque a história e os fatos demonstram serem verdade. E o que Jesus alegava? Há vários textos, e basicamente, naqueles dias, quando ele aparece, né, Jesus pergunta, mas o que vocês estão dizendo aí? Então, uma das expressões, uma das frases mais importantes e bonitas do Novo Testamento, Pedro diz, tu és o Cristo. Mas naqueles dias, por causa de toda a noção equivocada que existia no meio da sociedade, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Daí que surge então uma expressão que é usada, você vai ver em alguns livros, né, o silêncio messiânico. Jesus então tinha esse cuidado porque havia um conceito e Jesus não queria que as pessoas, por causa dos conceitos errados a respeito do Cristo que haveria de vir, Jesus então de certa maneira pede para que eles não contassem, mas por outro lado muitas vezes ele vai confirmar isso. O povo estava em grande expectativa, questionando se acaso João não seria o Cristo. Então apareceu João com a sua pregação, mas João Batista sempre negou repetidas vezes, eu não sou o Cristo. Ele está aí, olha, e João Batista apontava para o Cristo.
Ele sempre negou, repetida e coerentemente ele sabia, ele nega. Os discípulos acabavam então reconhecendo, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eles criam e precisavam saber, muitas vezes tinham dúvidas no seu coração, no que nós estamos embarcando. Será que você realmente é quem diz ser? Observe então a consciência que o Senhor Jesus tinha. E há muitas afirmações que demonstram que ele tinha consciência de que ele era o Messias, ele era o Cristo. E a resposta que ele dá a João Batista, mas você, até João Batista, mas você realmente, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus vai e responde, ele não dá uma resposta, não, eu sou o Cristo, ele não responde dessa maneira. Ele pega e diz assim, vai e diga para João Batista o seguinte, pode pôr a próxima tela, dá um clique aí sim, até o final. Aí observe então como é que Jesus responde. Na resposta que Jesus dá, você vai observar que Jesus faz uma compilação, uma mistura de várias passagens de Isaías, do que está acontecendo. E João Batista sabe que essas coisas que estão acontecendo se referem ao ungido. Ali, estou apontando aqui, o último versículo de Isaías 61:1, né? Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar. João Batista sabia que tudo que Jesus, essa compilação, essas referências, esses versículos que Jesus cita, estavam se referindo ao Messias, ao Cristo. Algumas ações de Jesus, muito interessantes. Quando ele entra, pode ir até o final. Quando Jesus entra, não, pode, volta. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele sabe que a profecia de Zacarias estava escrito assim: alegre-se muito, cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumentinho, um jumentinho cria de jumento. Jesus sabia das implicações ao entrar montado num jumentinho, porque a profecia acerca do Cristo falava sobre isso. Quando ele vai ao templo e expulsa, ele está descrevendo a autoridade que ele tem aos recintos mais importantes do templo. Ele reivindica a sua autoridade. No final, quando questionado sobre se Jesus era o Cristo ou não, diz assim, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Observe essa expressão, o Cristo e Filho do Deus vão acontecer muitas vezes juntas, quando não no mesmo contexto, mas são coisas diferentes. E Jesus responde, sou. E olha então o que diz o sumo sacerdote. Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, Jesus assumia e sabia que era o Cristo. No Antigo Testamento, há ensino sobre isso. Um longo trecho do livro de Isaías, capítulo 42 até o 53, há muitas expressões e ensinos do que aconteceria, quem seria o Cristo. Eis aí o meu servo, o meu escolhido. Então, nesse texto de Isaías 42, você percebe que ele é o escolhido do Senhor, ele é ungido pelo Espírito. E o Novo Testamento fala isso, né, que Jesus foi ungido com o Espírito e realizou o seu ensino, suas obras, seus prodígios e sinais pelo Espírito. Ele recebe a promessa de que teria sucesso na sua empreitada, né, que a justiça seria marca e teria alcance mundial, uma luz para os gentios. Nesse mesmo contexto,
Próxima, Chiquite. Em Isaías 49, várias expressões descrevendo o servo. Ali nos ensina que aquilo que ele deveria fazer antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Já estava tudo pré-estabelecido, pré-determinado. Ele seria um mestre talentoso. Ele fez a minha boca uma espada afiada. Ele me tornou uma flecha polida. Os seus ensinos seriam profundos, atingiria o coração das pessoas. Ele teria lutas, desânimo. Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto a minha força em vão e para nada. Como vocês são lentos para aprender. Mas também, novamente repetindo que o seu ensino teria alcance universal. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Talvez a passagem mais conhecida seja Isaías 53, onde mostrando as coisas que aconteceriam com ele, a sua origem, a sua pouca chance de sucesso. Ele não era atraente, não era desejado, era pelo contrário desejado, rejeitado, homem de dores. As pessoas não queriam saber dele, não era estimado. Fala que ele foi condenado, morto, ele sofre a condenação por causa dos pecados e a iniquidade do seu povo. Não oferece nenhuma resistência. E foi condenado a uma morte cruel, mas que iria ressuscitar. Observe então que todas essas descrições do servo se encaixam perfeitamente em Jesus. Até a interpretação tradicional judaica, né, de que esse texto se aplica ao Messias que está para vir. Também interpretam que se refere, uma interpretação judaica, estaria se referindo ao próprio povo de Israel. E essas profecias todas foram escritas 800 anos antes de Jesus existir. Além disso, quem em toda a história? Observe como é que você poderia responder essas perguntas. Quem em toda a história? Algumas coisas eu vou apresentar para vocês agora. É descendente de uma mulher. 7 bilhões de pessoas podem dizer isso. Nós somos descendentes de uma mulher. E essa talvez é a profecia mais antiga. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. A Bíblia ensina que o Cristo seria descendente da mulher, de Eva. Mas um pouquinho mais para frente, a gente caminha em Êxodo, ele seria da descendência de Abraão. Bem, aí já nem muitos de nós podemos dizer, eu não sou descendente de Abraão, fisicamente, geneticamente, Mas a Bíblia diz que o Cristo faria parte da linhagem, da descendência de Abraão. Quem em toda a história, então, mas não é só isso. Ele não é somente descendente da mulher, de Abraão, mas ele seria da tribo de Judá. O cetro não se apartará de Judá, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão. O Cristo deveria ser da tribo de Judá. Então, de todos aqueles descendentes de Abraão, aí nasce Jacó, Isaac e Ismael, aí nasce Ismael, da onde nasce Jacó e Esaú, mas de Jacó nascem 12 filhos, um deles era Judá. O Cristo deveria ser da descendência de Judá. Mas não para por aí. Dentro das famílias de Judá, ele seria da linhagem de Davi. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Ele deveria ser, então, da família, dentre todas as famílias de Judá, uma família específica, a família de Davi. Tanto é que você vai ver nos evangelhos, muitas vezes um dos homens, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Por quê? Havia a noção e o entendimento de que o Messias
seria descendente de Davi. E esse descendente desse rei deveria nascer numa cidade chamada Belém. Não é Belém do Pará, tá, gente? É Belém Efrata, uma pequena cidade. O governante de Israel deveria nascer nessa cidade. Uma cidade muito pequena, uma vila muito pequena, menor que as vilas que estão ao nosso redor aqui, muito menor. O texto também, o Cristo, deveria ser precedido por um mensageiro. Tanto é que as pessoas até pensavam que João Batista poderia ser esse mensageiro. É você? Ele sempre vai negar, mas o Cristo deveria ser precedido por esse mensageiro. Outra coisa bem interessante é que ele deveria morrer aproximadamente no ano 30. Você que participou dos estudos de escatologia lembra sobre isso. Mas a profecia de Daniel fala de que depois de um certo período de tempo, aqui chamado de 69 semanas, o texto diz assim: depois de 62 semanas, mais as 7, está ali no próprio texto, você está lendo, haverá 7 semanas e 62 semanas. E aí o autor dizendo, depois dessas 62 semanas, o ungido, o Messias, será morto e já não haverá lugar para ele. Então a própria época, data na qual ele deveria morrer, já estava estabelecida. Quem entre todos os homens seria tanto Deus e homem? Talvez um dos textos que mais nós conhecemos, porque um menino nos nasceu, um menino, uma pessoa, gente, né? Um filho nos foi dado. Mas ele disse, mas olha só o que fala sobre esse menino, Deus poderoso, Pai eterno. Parece que Isaías está meio confuso, né? Um menino nos nasceu, um filho, mas ele é o pai. Parece que Isaías está meio confuso, né? Mas não é. Ele seria Deus e o homem. Deus homem entre nós. E finalmente ressuscitaria dentre os mortos. A sua própria crucificação, Salmo capítulo 22, o seu clamor, a zombaria que ele sofreu, a sede que ele sentiu, as mãos e pés perfurados, seus ossos não quebrados, as roupas divididas, o seu louvor, tudo isso então, a sua morte, e isso foi escrito 1000 anos antes de Cristo, quando a morte por crucificação sequer existia. Ela começou usada no Império Romano, e foi Davi que escreveu esse texto aqui, 1000 anos antes. Essa profecia é dada. Coincidência? A probabilidade dessas 9 profecias acontecerem é de 1 em 100 trilhões, ou seja, é o número 1 seguido de 12 zerinhos. Mas existem mais profecias, nós não vimos todas aqui, vimos apenas talvez algumas das mais conhecidas. A possibilidade de uma pessoa cumprir todas essas profecias é de 1 em 10 elevado a 180. Ou seja, é o número 1 seguido de 180 zerinhos. Mas a palavra de Deus nos diz, pode voltar. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Isso já não permeava, né, no inconsciente, nas crendices da expectativa messiânica que o povo tinha. E muitos não entendiam, até os próprios discípulos, quando Jesus falava sobre ir para Jerusalém para morrer, Pedro mesmo tentou dissuadir Jesus dessa ideia, eles não entendiam direito. Mas Pedro, então, mais tarde, aqui está a pregação de Pedro, mostrou e entendeu realmente que nele se cumpriu todas essas coisas, que estava muito claro. Então, o evangelho era ajustado de que maneira? Deus colocou controles externos, pois quando os evangelhos começam a circular no mundo daqueles dias, tanto ali em Israel, no Egito, na Europa, na Itália, na Grécia, na Turquia, onde
as principais cartas, evangelhos começaram a circular. A maioria das pessoas tinham sido testemunhas, testemunharam esses fatos. Se você observar bem no início do livro de Atos, quando a pregação de Pedro e onde as pessoas começam a ouvir, você vai ver um relato de muitas nações de judeus que moravam em muitos lugares no mundo e tinham ouvido e sabiam daqueles fatos, da história daqueles fatos. E a maioria das pessoas, quando os evangelhos e os escritos de Paulo, Pedro e João começam a circular, a maioria dessas pessoas testemunharam esses fatos e estavam vivas ainda. Observe que esses escritores, e não era da natureza dele colocar em xeque a credibilidade, a reputação, as suas próprias vidas. Naqueles dias as coisas não eram simples, como hoje em dia as pessoas contam as maiores mentiras, é gravado, a sua fala é desmentida no dia seguinte, mas ele continua mentindo. Mas naqueles dias contaram uma mentira, era algo muito arriscado. E eles não colocariam as suas vidas em risco, sabendo que os relatos eram mentirosos. Além do mais, muitos deles morreram por causa desses relatos. Outro fato é que haviam já naqueles dias muitos inimigos. E eles não perderiam a oportunidade de desacreditar o Evangelho e todos os relatos e aquilo que já circulava naqueles dias. Eles não teriam perdido a oportunidade de aniquilar e mostrar as provas do que aquilo que eles estavam escrevendo e aquilo que estava sendo disseminado sobre o Cristo eram puras mentiras. Eles não fizeram isso, porque não tinham as provas. Pelo contrário, até mesmo os seus comentários pejorativos nunca alegaram, né, que aquilo era falso. Nunca alegaram. Por isso, o cumprimento, muitas vezes a alegação, não, mas tem algumas coisas que Jesus sabia disso. Quando ele entrou montado num jumentinho, Jesus sabia disso. É verdade. Algumas das profecias era possível controlar. Mas como controlar o pagamento das 30 moedas? Controlar a sua ascendência, ou seja, de quem eu vou ser. Nenhum de nós você escolheu o seu pai, a sua mãe? A gente escolhe a esposa, né? Mas escolher o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, não escolhemos. O lugar de nascimento. E foi escolher uma cidadezinha sem importância. Escolher a maneira como você vai morrer. Ou escolher o fato de que eles vão fazer com as suas roupas. A sua ressurreição, ou escolher a própria data do nascimento e da sua morte. Observe então que aquilo que as profecias falavam sobre o ungido, sobre o Cristo, sobre o Messias, foram escritas ao longo de décadas, de muitos anos. E foram se cumpridos na vida de uma pessoa. Então, apesar de todas as distorções do contexto das profecias, toda interpretação tem resistido aos ataques daqueles que procuram desacreditar as claras interpretações proféticas. Há uma linha chamada liberal progressista em nossos dias que tenta reinterpretar e negar o sobrenatural, a singularidade do poder de Deus. E Jesus, então, e esses dias nós ouvimos sobre isso. Veja esses versículos da palavra de Deus, Lucas 24 principalmente, quando Jesus, acho que foi o Alisson que falou sobre isso esses dias, esse texto, ou foi o Lucas. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Jesus está conversando com dois homens, logo após a sua ressurreição, né? Como é que vocês custam? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Então Jesus começa a conversar com aqueles homens.
e mostrando como as Escrituras apontavam para ele, o Cristo, o Messias. Lucas 24, 44, foi isso mesmo que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, com os discípulos. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito, não algumas coisas, algumas coincidências. Isso não existe, não é possível acontecer. Estava escrito na lei de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, nos profetas, muitos séculos e décadas depois, nos profetas e nos salmos. Essa era a maneira como o Antigo Testamento é dividido na língua hebraica. Os escritos de Moisés, os escritos dos profetas e os salmos, que são os livros poéticos. É um pouco diferente da divisão como nós a temos, mas são os mesmos livros. João 19, essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para quem o transpassaram. Essas coisas foram acontecendo uma após outras, numa avalanche irresistível, inquestionável. O conjunto das provas é avassalador, é muito pesado. No entanto, apesar disso, os anticristos, aqueles falsos mestres, negavam que Jesus era o Cristo. Uau! Aqui tem uma verdade na minha frente, que o nosso tempo está correndo rápido. O Evangelho de João, nós estamos lendo, havia uma expectativa. As pessoas perguntavam, e João, já mencionei esse fato, não sou o Cristo. Havia a espera de um rei. Tanto é que logo um dos primeiros discípulos diz assim, achamos o Messias, isso é o Cristo. E Natanael mesmo declara, observe a compreensão que eles tinham, tu és o rei de Israel. E no mesmo contexto, o Filho de Deus. Os próprios samaritanos sabiam que o Messias iria contar toda a verdade para ele. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Tanto é que a mulher então volta, depois de terem conversado com Jesus, vai conversar com seus conterrâneos ali. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E eles mesmos tinham essa expectativa. O mistério de Jesus chamava a atenção a ponto de que as pessoas estavam já se indagando. Só que eles haviam um receio. Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Porém, algumas noções populares, e isso acontecia já naqueles dias, era de que o Cristo surgiria repentinamente. Mas eles falavam, mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém vai saber de onde é que ele é. Então havia a noção de que ele ia aparecer, mas não se sabe de onde. Mas a Bíblia fala que ele viria de Belém. Os próprios milagres, assim mesmo, muito dentro do mundo, creram nele, diziam, quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem fez. Então eles viam o que Jesus estava fazendo e sabiam que o Cristo, o Messias, faria coisas extraordinárias e viam essas coisas acontecendo e estavam se perguntando, será que ele não é o Cristo? O Messias deveria ser da tribo de Judá, como nós vimos, nascido em Belém, mas para os judeus de Jerusalém, mas espera aí, Jesus é da Galileia, ele mora em Cafarnaum, a Galileia dos gentios, é um lugar obscuro, distante. Outros disseram, ele é o Cristo. Como pode vir o Cristo da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência da cidade de Belém, onde viveu? Não, mas ele vem. Então eles não tinham certeza. Peraí, mas Jesus vem dessa cidade? Ele não estava correspondendo. Então eles sabiam de algumas realidades de onde, da sua descendência, da cidade onde ele viria nascer. Mas o que afetava muito é que Jesus falava sobre a sua morte. E isso contrariava, por quê?
A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanece para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Era uma referência à sua morte. Quem é esse o Filho do Homem? Então havia essas incompreensões ou desconhecimento a respeito da pessoa. Para a gente encerrar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Mostra para mim. Não, pode voltar. Isso. Vamos terminar por aqui, gente. Nós continuamos semana que vem, se Deus permitir. Não quero me delongar. Eu sei que ficar 50 minutos aí, ou mais, né? Ouvindo não é simples. Semana que vem nós vamos continuar, então, a observar o que João nos ensina, o Evangelho de João, do que Jesus está falando sobre a sua identidade, a sua realidade sobre o Cristo. Vamos terminar com uma palavra de oração. Pai querido, podemos contemplar a Tua palavra, o Teu Evangelho e verificar as realidades, as provas, o conteúdo da verdade. Havia todo aquele ensino, aquela negação sobre a identidade, sobre quem era Jesus e sobre o quão isso é fundamental e essencial à nossa fé, à nossa salvação. Obrigado, Pai, porque podemos parar e contemplar o que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender as implicações para a nossa fé, para a nossa eternidade, para a nossa própria proclamação de que não estamos falando de um mito, não estamos falando de uma lenda, não estamos falando de uma filosofia, mas de alguém, de uma pessoa real, histórica, que nos ensinou a verdade e que possamos nos aprofundar nela, sermos sedimentados nela, que Teu Espírito impregne em nossas mentes e corações as verdades da Tua palavra sobre a Sua pessoa, Jesus o Cristo. Mesmo que seja negado, mesmo que haja contrariedade, mesmo que haja zombaria, escarnecimento, mas quando sabemos que a nossa fé se sustenta na verdade, isso nos enche de alegria, de convicção, de esperança e de paz. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Um bom domingo. Deus abençoe. Quarta-feira estamos juntos para o nosso tempo de oração. Semana que vem, mais uma vez, estaremos aqui online. E daí, dia 14 de fevereiro, então, voltamos a nos reunir. Deus abençoe. Um bom domingo.